poder entrar no soro, literalmente, há um surto forte de uma virose fortíssima na cidade. Há uma preocupação dos médicos de algo bem intenso, e a orientação é que as mãos não devem ir para a boca ou para o rosto sem ter sido muito bem higienizadas. Acho que a Isabela está com sérios problemas, né? Não a Belinha, a Bela daqui, mas a Bela de lá, né? Nós temos que tomar cuidados. Nós somos muitos aqui, então hoje um grupo menor, mas assim, não precisa muita coisa. Ontem a moça que faz a limpeza na casa do Davi foi lá fazer a faxina, e o Davi teve um dia e meio muito ruim, agora está menos ruim, graças a Deus. Mas a moça parece, né, tá com a virose, pegou. Davi pegou, o Pedro pegou, e, para nossa preocupação, a Priscila pegou, amamentando aquela criança do jeito como aquela criança come. Então, já procuramos o médico e tudo mais, mas é muito delicada essa situação. Nós estamos com um pote de álcool gel ali na entrada, e lá embaixo também, para que tenhamos todo o cuidado. Chegando da rua, a gente já passa ali, limpa a mão. Se for necessário, se você achar devido, vai lá no banheiro, lava o rosto com sabão, lave sua mão, limpe com o álcool ali, mesmo que você tenha lavado lá embaixo, porque nós aqui botamos a mão na boca, botamos a mão nas coisas, em tudo. Então vem uma pessoa com uma defesa baixa, coloca a mão ali e vai facilmente. E aqui, como temos tido um número grande de pessoas, sábado, domingo principalmente, isso pode gerar um ambiente de foco muito forte, né, de propagação da virose muito forte. Então, todos nós tomando os cuidados devidos, sem nenhum apavoramento, só fazendo o que que faríamos em casa. Então, o que você faria em casa, faça aqui. Tá? E se não faz em casa ainda, passe a fazer. Não é? Está lá o pote de álcool, joga na mão, não é para tomar exatamente um banho do álcool, mas é só o suficiente para a mão. Vai lá, lava rosto e tal. E principalmente as crianças, né? Eu não sei se chegou a falar lá embaixo do culto infantil. O culto infantil que é o grande desafio, né? Que as crianças põem a mão em tudo, neles também, nos outros, em tudo ao mesmo tempo. Então, vamos precisar tomar cuidados para que a gente não seja aqui propagadores dessa virose aí que tá braba. Muito bem. Abram suas Bíblias lá, se já não abriram, Mateus capítulo 5. Os irmãos já viram? Estou com meu pai e com a minha mãe aí, meu pai, minha mãe. Dá um oi aí, pai. Pai, mãe, seu Elcio, dona Léia. Depois vocês cumprimentem aí os velhinhos. Os bisa estão tudo bobo. Ser bisa é bom. Quem falou para mim já algumas vezes, e você está bobo, estou bobo mesmo. E vou ficar mesmo, mais bobo ainda, isso faz parte. Abram suas Bíblias então, de novo, eu já falei, Mateus capítulo 5, vamos ler dos versos 1 a 3 agora. Vamos pensar nos próximos minutos nesses 3 versículos. Na verdade, especificamente no versículo 3. Vamos relembrar o motivo do verso 3 nos versos 1 e 2. Provavelmente, eu estou sem retorno, provavelmente. Deixa quieto, é esse botão aí. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Muito bem. Semana passada, nós vimos que Jesus, aqui nesse sermão, ele não está nos exortando a como ser crentes. Olha, se você fizer tudo que está direitinho aqui, como eu estou dizendo aqui no meu sermão, você vai ser um homem crente, uma mulher crente, você está salvo, se você fizer tudo bonitinho aqui. De forma alguma, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo nesse sermão, mas ele está falando, sim,
sobre consequências de você ser salvo. Consequência de você ser uma pessoa alcançada pela graça salvadora de Deus, através da obra de Cristo Jesus, é frutificar através de uma conduta pessoal que revela a ética do reino do Senhor. Aqueles que pertencem ao reino de Deus, ou seja, aqueles que foram salvos através de Jesus Cristo, e a sua cidadania não é terrena, a sua cidadania é celestial. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Esses, então, salvos pelo Senhor Jesus, eles devem produzir essas virtudes espirituais que ninguém produzirá, ou ninguém vai produzir essas virtudes espirituais, essas qualidades, essa ética do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus, se não for uma pessoa salva e habitada pelo Espírito Santo. Isso aqui vai ser poesia ou filosofia para os outros e não para mim. Não é? Então, toda essa mensagem, esse sermão que foi apresentado no monte, ele tem o caráter de atingir as pessoas nascidas de novo. Então, a partir desse entendimento, que nós estamos falando sobre isso já há 2 quartas-feiras, vamos começar a examinar os detalhes dessas bem-aventuranças. E são 8 bem-aventuranças que temos aqui. E como disse também semana passada, não são 8 bem-aventuranças ou 8 bênçãos espirituais ou 8 características espirituais que eu vou escolher num processo de múltipla escolha para ver qual que se adapta mais às minhas inclinações. Mas são 8 qualidades, características do reino do Senhor que devem ser encontradas, as 8, nos crentes, nos salvos, habitados pelo Espírito de Deus. E dessas 8, as 4 primeiras vão tratar do relacionamento homem e Deus, e as 4 seguintes vão tratar dos relacionamentos e deveres que nós temos na nossa convivência uns com os outros. Vamos começar hoje falando apenas do que está no verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Algumas versões vamos encontrar a expressão humilde de espírito, que é, na interpretação para este texto, a mesma coisa. Essa linguagem do pobre, essa expressão pobre, ela é mais comum ao Antigo Testamento, se referindo a uma pobreza material. Quando encontramos no Antigo Testamento esta palavra, eu digo expressão porque na linguagem hebraica são expressões que dizem um monte de coisas. Então a ideia de humilde e pobre, no Antigo Testamento, fica mais relacionada com a ideia da pobreza material, pobreza física. Mas, na realidade do Novo Testamento, foi gradualmente essa ideia de pobreza material, ela foi sendo mudada, ou gradualmente afetada, querendo dizer respeito àquelas pessoas necessitadas, sim, mas que elas não tinham e nem buscavam um outro refúgio para as suas necessidades que não fosse em Deus, no Senhor de suas vidas. Então essa pobreza recebeu no Novo Testamento implicações espirituais muito grandes. Essa pobreza, essa postura de espírito que pode incluir a realidade da pobreza material, no Novo Testamento ela está interligada à ideia de uma carência, de uma necessidade de Deus, de Cristo Jesus, muito grande. Então passou a ser identificada essa ideia do pobre em espírito no Novo Testamento com a ideia de humilde dependência de Deus. Uma postura de incapacidade e um desejo muito grande de aproximar-se de Deus, de relacionar-se intimamente com o Senhor, mas essa pobreza de espírito inclui no Novo Testamento uma postura de incapacidade. Eu
quero e me sinto incapaz diante da tua grandeza, diante da tua santidade, do teu poder, da tua justiça, do teu amor. Essa é a ideia proposta aqui. Aquele aflito que nós encontramos lá no Salmo 34, verso 6, que em algumas versões também diz o homem pobre, mais uma vez lembrando a linguagem do Antigo Testamento, é aquela pessoa que está sofrendo e não tem capacidade nenhuma por si mesmo de resolver o seu problema. Por isso, então, usando essa expressão do Antigo Testamento no Novo, o Senhor Jesus está dizendo que essa pessoa vai buscar esse suprimento nele, vai buscar a salvação, vai entender ser salvo das aflições da vida por ter um profundo relacionamento com Deus. Então, não é mais importante para o pobre sair da pobreza material do que ter um íntimo relacionamento com Deus, porque isso a satisfaz. Muitas pessoas não vão deixar de ser pobres materialmente porque creram no Senhor Jesus, mas vão ter, por causa desse profundo relacionamento de dependência e esperança em Deus, vão se sentir providas. Essa é a ideia. O pobre, também lá em Isaías 57, ele é descrito como o contrito e o abatido de espírito. E esses, o texto que eu vou ler para vocês, se vocês quiserem abrir Isaías 57, 17, esse pobre aqui que Isaías menciona, são esses que o Senhor Deus, ele olha para essas pessoas, ele reconhece. Eu citei esse texto aqui lá no nosso acampamento, no retiro do último feriado de carnaval, quando falamos sobre justiça social, como Deus olha para a pobreza humana e não livra o ser humano da possibilidade da pobreza material, mas dá ao ser humano aquilo que a riqueza material não pode dar. Então, o senso de justiça da parte de Deus é de resgatar a dignidade humana, não exatamente encher o bolso dele de dinheiro, porque o rico tem mais problemas para passar no buraco de uma agulha do que o pobre. Olha o que diz lá em Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito. A ideia do pobre de espírito, o humilde de espírito, para vivificar, ou seja, dar novo ânimo, dar nova vida, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Perceba que Deus olha e habita naquele que tem esta postura de absoluta dependência, de incapacidade, aquilo que a pobreza material tende a trazer. Um senso de, eu não posso. Eu não tenho condições de ter aquilo, eu não vou ter nunca. Muitas pessoas podem pensar na sua pobreza isso. Mas é esse estado, essa mentalidade que Deus espera no nosso relacionamento com Ele. Olha, quem sou eu para me aproximar do Senhor, do Rei, do Salvador, do Santo? Quem sou eu para me aproximar daquele que dá a vida e tira a vida? Então, quando chegamos a Deus com esse espírito abatido e contrito, de profunda humildade e reconhecimento da nossa indignidade diante da dignidade do nosso Salvador, a Bíblia diz que estes Deus olha, Deus enxerga, Deus vê e habita com Ele. Vocês estão entendendo o que eu falei semana passada e retrasada, que não estamos lidando aqui com uma ideia meramente de materialidade, de pobreza material, mas com a mentalidade que vai por detrás da realidade da pobreza material? Então é para esses que Jesus, para essas pessoas abatidas de espírito, esses humildes, essas pessoas que estão nesse contexto do contrito e do abatido, é para esses que o Senhor Jesus vai proclamar a boa nova da salvação.
algo profético que aconteceu lá em Isaías e se repete lá nos evangelhos, em Lucas e em Mateus, quando o Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me capacitou ou me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Depois você vê lá, Isaías 61:1, Lucas, Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor Jesus repetindo, capítulo 4, verso 18. Então, depois você encontra também Mateus, capítulo 11, verso 5. A ideia de que Jesus veio sim, foi capacitado por Deus para pregar as boas novas para esses humildes, com esta mentalidade: Senhor, eu não posso chegar-me diante da tua santidade, eu sou pecador, eu sou um pobre, no sentido de absolutamente incapaz de me aproximar do Senhor por mérito ou por qualquer outra coisa. Lembre que lá nos dias de Jesus, o próprio encontro de Jesus ali com o rico, que o Senhor Jesus diz que é mais fácil o pobre entrar no reino dos céus do que o camelo passar, no caso, fazendo ilustração com o rico pelo buraco de uma agulha. Por quê? Porque nos dias de Jesus os ricos tinham uma atração muito forte pelo paganismo da época. Se sentiam satisfeitos por achar que podiam comprar os benefícios espirituais, comprando as imagens, comprando sacerdotes, comprando o que o dinheiro deles podia comprar, saciando a ansiedade religiosa, mas não resolvendo o problema da salvação ou do pecado. Isso é a realidade do paganismo. Por outro lado, ainda na realidade dos dias de Jesus, eu poderia colocar nos dias de hoje, sem grandes problemas, essa mesma afirmação, mas nos dias de Jesus também, quem eram aqueles que permaneciam fiéis? Eram os pobres. E que normalmente eram também pobres materialmente. Então poderiam haver pessoas ricas, mas com uma humildade de espírito caracterizando a mentalidade do pobre materialmente falando. Mas o mais comum era o pobre, literalmente. Eu falei sobre isso semana passada, não há pecado nenhum em ser pobre. O que nós precisamos trabalhar a nível de justiça do Senhor, a justiça social no padrão de Deus, é evitar de todas as maneiras que pudermos o estado de miséria. Miséria é algo que já é consequência do pecado. Mas a pobreza é algo natural, acho que não tem nenhum rico aqui. Tem modalidades de pobres. Não é? Modalidades de pobres, né? Pobrão, pobre menos um pouquinho, pobrão, enfim. Todos nós, não tem nenhum rico aqui. A questão é que essa mentalidade é totalmente característica do humilde de espírito. Eram os pobres que permaneciam fiéis ao Senhor nos dias de Jesus. E, na verdade, isso continua muito fortemente hoje, né? Então, riqueza e mundanismo eram muito intercambiáveis, andavam muito juntas nos dias de Jesus, não seria muito diferente hoje. E pobreza e uma postura piedosa andam também juntas, ou andavam nos dias de Jesus, e eu acredito que hoje não é muito diferente. Então, ser humilde ou pobre de espírito é uma atitude muito profunda de reconhecimento de pobreza espiritual. O que é pobreza espiritual, gente? Senhor, eu sou um pecador miserável. Eu merecia ir para o inferno e o Senhor me resgatou. O Senhor decidiu me amar e me tirou de lá, daquela natural rota de colisão para o inferno que eu ia com a minha vida. Mas o Senhor decidiu salvar pecadores, dentre os quais eu estava lá. Isso gera uma postura de humildade, submissão e gratidão. Vê se essa não é a mentalidade do pobre materialmente falando. Eu não tenho meios. Só que em Cristo Jesus a nossa pobreza faz com que eu seja visto do céu pelo Senhor
e habitado, cuidado pelo Senhor que me vê no meu estado de dependência e carência dEle. Irmãos, quem dera nós fôssemos mais intensamente preocupados não com o que nos falta, mas realmente gratos, intensamente gratos, pelo quanto somos providos pelo Senhor. Isso gera um coração quebrantado e contrito. Isso produz uma pobreza, humildade de espírito ou em espírito, conforme diz o texto. Explicitamente falando, um dos melhores momentos que podemos ter na vida cristã é quando confessamos nossa falência espiritual. Enquanto achamos que não somos tão ruins, não entendemos o que implica em ser pobre de espírito. Estamos muito mais próximos de nos sentirmos ricos em espírito do que pobres no espírito. Mas eu não tenho nada na Bíblia sobre Deus olhar do céu e compadecer-se pelo rico em espírito. Mas vejo tudo da parte de Deus nas Escrituras, como Ele olha e atende e supre o pobre, o humilde de espírito. Lembra que eu falei semana passada que santidade nos leva à humildade, mas mundanidade, carnalidade nos leva à vaidade, orgulho. Não é? Quando a gente entende esse estado, essa capacidade que nós temos de nos colocar contra Deus, mesmo conhecendo a vontade de Deus, esse estado de dependência de Deus que precisamos ter na nossa vida diária, essa compreensão de que nós somos pecadores, merecedores de juízo, mas assim mesmo Deus decidiu me alcançar e me dar graça e favor da parte dEle. Isso precisa gerar uma postura de rendição, e Deus tem um enorme prazer nisso. Enorme. Na verdade, Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo, lembra? A realidade é que o pobre de espírito nada tem a oferecer, nada para reivindicar, nada com que ele possa comprar privilégios espirituais. A linguagem é essa mesmo, essa é a linguagem do pobre de espírito. Eu não tenho nada que possa comprar o teu amor, a tua fidelidade, a tua santidade, a tua justiça. Eu não tenho nada em mim que me dê qualquer tipo de dignidade para ser um servo seu. E ainda assim Deus nos recebe como filhos e como servos. Não é? Eu creio que essa é a linguagem do pobre em espírito. Se nós lembrarmos lá da parábola do publicano, aquele publicano ele clamava, sem coragem de levantar os olhos. Se você quiser olhar lá em Lucas 18, 13, apenas para você anotar aí, caso você esteja, a parábola do publicano e do rico. Aquele publicano estava sem coragem de levantar os olhos. O fariseu estava lá, todo empinado, todo pomposo, orando alto. O publicano estava sem coragem de levantar a cabeça para olhar para cima, para olhar para o Senhor, reconhecendo o seu estado. E ele lá no seu íntimo, ele diz: Deus, tem misericórdia porque eu sou pecador. O fariseu não, o fariseu estava em cima da cadeira, dizendo que eu sou isso, eu vou à igreja, eu sou crente há 100 anos, eu entrego o dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. O publicano, ele não tinha nem coragem de Senhor, ele bate no peito e diz lá no íntimo do seu coração: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, são esses aí que recebem o reino de Deus. São esses aí que estão enquadrados dentro dessa promessa. Bem-aventurados, extremamente felizes, porque Deus os vê e os enxerga como felizes, porque estão submetendo à vontade dEle. Lembra que eu falei semana passada sobre essa definição de felizes?
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, o perfil do pobre de espírito é o publicano. É o do publicano. São esses que recebem o reino. Por quê? Porque o reino é dado de graça e pela graça. É algo que eu recebo imerecidamente. Porque eu sou pobre, eu não tenho condições de comprar, conquistar, tomar. Eu só tenho a capacidade de pedir, mesmo assim ainda entendendo que não mereço receber o que peço. Mas estou aqui pedindo. Eu creio que esse é o perfil desse publicano. É por isso que, bem aqui no começo do nosso sermão, ou do sermão do Senhor Jesus, ele contradiz todos os juízos humanos, o senso de certo e errado humano é contradito aqui nesse Sermão do Monte, todas as expectativas nacionalistas, principalmente dos judeus da época, né? Não, nós somos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos direitos. Não, o Sermão do Monte judia disso. Jesus, nesse verso 3, ele vai na contramão de qualquer expectativa nacionalista, judaizante daquela turma lá. Olha, não vai resolver vocês dizerem a genealogia de vocês, o que seus pais, avós fizeram. O que importa é um coração quebrantado e contrito. Esse é o óleo do alto, eu acho você e habito em você e te faço herdar meu reino. Isso é diferente, hein, gente? Então, esse reino é concedido ao pobre, não ao rico. E não estamos falando aqui de quantidade de bens materiais de riqueza humana. Estamos falando aqui desse pobre que é aquele humilde que se vê incapaz, que tem como referência lá atrás a mentalidade, a realidade do pobre material. E o rico é aquele que é autossuficiente. É aquilo que, olhando para a mentalidade do rico, eu compro, porque eu posso. Esse rico, na realidade espiritual, é aquele que, não, eu sou bom, eu já fiz tudo isso na igreja, ele não tem um pingo de dependência, mas tem de autossuficiência. E a autossuficiência vai na contramão do relacionamento homem e Deus. Se eu sou autossuficiente, por que Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado? Então esse não tem nenhum tipo de herança. Ele não precisa, ele está rico, ele se autoprovê. Mas o pobre não. O pobre materialmente ele está indefeso e totalmente carente. Esta é a postura do pobre de espírito, indefeso e carente, totalmente carente de Deus. Então esse reino, essa herança do reino, é para este pobre e não para o rico. Para o frágil, para o dependente, não para o poderoso. Quer ver um outro perfil muito interessante que a gente encontra lá em Lucas 18, 16? Esse reino é para aquela postura das crianças que está lá no texto de Lucas. Quando o Senhor Jesus diz, né, deixe vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Não tem nenhum lugar da Bíblia que a criança está salva quando é pequenininha. Não é isso que esse texto quer dizer. É o mesmo princípio da mentalidade do pobre. Por que Jesus diz ali para as crianças? É só ler o contexto. Crianças, venham, porque os adultos estão cheios de preconceitos e vocês estão vendo que eu sou o rei. Podem chegar. Na total carência de vocês, dependência, falta de autossuficiência, simplicidade. Olham para mim e vem o Messias. Eles estão vendo o que podem tirar desse, se ele é rabi mesmo. Deixa eu ver o que eu posso tirar dele. É isso que esse texto está dizendo. Não tem nenhuma promessa de salvação para a criança aqui. Mas é com a mentalidade simples, sem preconceitos, sem um interesse, não que não seja pecador a criança, mas é a mentalidade da criança, de simplicidade e aquela postura de humildade que tendem a ter os pequenininhos, né?
se aproximam dele e o aceitam, recebem Jesus muito facilmente, enquanto que os poderosos, os que podem comprar, que podem brigar, que podem lutar, acham que pela sua própria bravura, pelos seus próprios recursos, não, esses não têm nada com o reino. Esse reino é para os frágeis, esse reino é para os pobres, esse reino é para a mentalidade da criança, de simplicidade, de humildade. Nos dias de Jesus, quem entrou no reino, como o texto nos diz, o texto de Lucas 16, e tantos outros no Novo Testamento, quem entrou no reino não foram os fariseus, se consideravam então ricos espiritualmente, tão ricos em méritos que ficavam se vangloriando em suas orações pelas suas qualidades, como esse fariseu que dizia: Senhor, eu te agradeço porque eu oro muito, te agradeço porque eu sou uma pessoa muito espiritual, já sou fariseu há 40, 50 anos, te agradeço pelas minhas virtudes espirituais, te agradeço muito pela minha humildade, viu, Senhor? Sou humilde. Esses camaradas que se consideram ricos, não foi para esses que Jesus entregou o reino. Aí tem um outro grupo, um outro partido, o partido dos fariseus e dos zelotes, né? Esses zelotes eram os camaradas que achavam que podiam, uma ideia de fariseus radicais. Fariseus já era ruim, isso aqui eram os fariseus xiitas, que eles julgavam que podiam ir na espada e no seu rigorosíssimo código de ética matar ou sacrificar ou julgar imediatamente aquele que eles viam que não se enquadravam nos critérios deles. Eles sonhavam mesmo com o estabelecimento do reino, mas eles fariam isso pela espada. Também não foi para esses que o Senhor Jesus entregou o reino, mas foi para os publicanos que o Senhor Jesus entregou o reino. Vemos isso no Novo Testamento. Foi para as prostitutas, arrependidas naturalmente, na sua condição de rejeitadas socialmente. Uma própria sociedade, na realidade dos gentios, né, os não-judeus, muito discriminada, esses que eram perseguidos, aqueles, de forma geral, aqueles que não tinham nada para oferecer e nem nada para receber. Foi para esses que o reino foi separado, ou foi preparado. Tudo o que eles podiam fazer, essas pessoas socialmente rejeitadas, tudo o que eles podiam fazer é clamar pela misericórdia de Deus. O que acontecia? Deus os ouvia. Não lhes dando propriamente riqueza material, mas lhe dando a riqueza que não acaba, porque a material acaba. Eu creio que nós temos um exemplo muito bom disso na igreja de Laodiceia, que encontramos lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17. O apóstolo João, ele dizia sobre aquela igreja, ele disse sobre aquela igreja e fez comentários dentro dessas afirmações, lá no capítulo 3, verso 17, ele diz assim: pois dizes, a igreja de Laodiceia, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, aí vem o comentário de João, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja de Laodiceia, apesar de toda a sua aparência cristã evangélica, ela não era, de modo algum, uma igreja verdadeiramente cristã evangélica. Por quê? Ela não precisava de Deus, ela tinha riqueza. Ela não precisava da cruz, o dinheiro dela comprava. Julgava ela, né? Julgavam eles dessa igreja. Então João diz: não sabes que vocês são infelizes, vocês não sabem que vocês são miseráveis, e na verdade são absolutamente pobres, mas não de espírito, pobres de esperança. São completamente cegos, porque não enxergam um palmo à frente do nariz. Estão nus, e essa expressão nu no Novo Testamento ela tem muito a ver com a ideia de desprotegidos.
Então, essa igreja autossatisfeita, ela era também completamente vazia. Mas o que eu vejo de maior, a maior tragédia que eu vejo ali em Laodiceia, e que é que nós vamos orar, pedindo a Deus que nos livre disso daqui a pouco, é essa igreja não admitir isso. Uma das coisas que mais pode aumentar a gravidade das nossas escolhas pecaminosas é não admitirmos que estamos pecando. Ainda que a Bíblia diga X, eu vou continuar afirmando que o Y é melhor do que o X, mesmo que seja a Bíblia. Não há estado espiritual mais degradado do que quando a igreja de Laodiceia e nós chegamos num momento da nossa vida cristã onde não admitimos que o que estamos fazendo é pecaminoso. Laodiceia era assim. Eles eram, então, a igreja de Laodiceia, eles eram ricos e não pobres em espírito. E aquela riqueza só lhes dava a condição de serem infelizes, miseráveis, cegos e nus. Era tudo o que a riqueza espiritual deles poderia comprar. Um estado de miséria, um estado de cegueira, um estado de total desproteção e infelicidade. Ainda hoje, meus irmãos, a condição indispensável, a condição absolutamente necessária para que nós possamos receber, então, ter parte neste reino de Deus, é experimentarmos, vivenciarmos, sermos esses pobres em espírito. Autossuficiência espiritual é a mesma coisa que dizer rico espiritual. E o rico espiritual, ele não precisa de Deus. Lá em Lucas capítulo 1, verso 53, dá uma olhadinha lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 53, diz assim, estamos no Cântico de Maria. Vamos começar no verso 50. Olha o que acontece com os ricos espirituais. Verso 50 até o 53 diz assim: a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aqui são os ricos espiritualmente falando. Então, o máximo que o rico vai receber da mão do Senhor Jesus é uma despedida de mãos vazias. Mas dos pobres em espírito, esses sairão ou receberão o reino dos céus. Para estes é o reino dos céus. O exercício da nossa vida cristã, então, é combater essa maldita autossuficiência, essa tendência que temos de achar que pagamos por privilégios espirituais com o tempo que servimos à igreja, pelo fato de sabermos um pouco da Bíblia aqui e ali. Eu creio que o conhecimento das Escrituras, o tempo que nós gastamos com a palavra de Deus, conhecendo mais aquele que servimos, isso, se feito da maneira correta, isso nos aproxima muito mais de um estado de completa dependência e incapacidade, porque quanto mais eu conheço o Deus da Bíblia, mais eu enxergo o meu pecado. Quanto mais luz, mais eu pego sujeira atrás do armário. Quanto menos luz, mais eu passo por cima da sujeira.
E não tem estado pior do que eu andar na sujeira e dizer que está limpo. Então a luz que vem pela palavra de Deus, pelo comprometimento com as coisas do Senhor, ela precisa nos levar a um estado de dependência e profunda humilhação espiritual. Porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais eu enxergo o quanto a graça dele é grande por alcançar um pecador como eu, como nós. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo alto privilégio que temos de estar juntos aqui para meditarmos na Tua palavra, ó Pai, compreendermos a Tua vontade para a nossa vida e agora, ó Deus, é nos submetermos àquilo que temos aprendido do Senhor. É o que precisamos fazer. Eu peço a Ti em nome de Jesus que essa mentalidade de humildade, de pobreza de espírito, que gera uma dependência completa do Senhor e o entendimento, ó Deus, de que não merecemos, não temos o que oferecer ao Senhor e não merecemos o que recebemos. Este entendimento, ó Deus, nos aproxima, nos garante, na verdade, o desfrute, o privilégio de termos parte, ó Deus, nos padrões, na ética do Teu reino. Ajuda-nos a ter este comprometimento de dependência e a provisão que precisamos para tudo na nossa vida virá do Senhor. Porque o Senhor olha do céu e habita o coração do quebrantado e contrito. Esse o Senhor não rejeita. Assim eu Te agradeço por podermos chegar mais perto, ó Deus, do padrão de conduta do reino do Senhor Jesus. Assim eu Te peço pela vida de cada um, no nome de Jesus. Amém.